Você realmente acredita que o problema está no seu sono? Ou melhor, você acredita mesmo que o problema está na sua cama? Durante anos, as pessoas foram ensinadas a olhar para fora, trocar o colchão, ajustar a luz, comprar suplementos, seguir rotinas perfeitas, como se o descanso fosse algo que pudesse ser montado, como um mecanismo, como se bastasse apertar os botões certos e então desligar. Mas me diga com sinceridade, quantas vezes você já fez tudo certo e mesmo assim ficou ali, deitado, com os olhos fechados e a mente completamente desperta? Eu me lembro de um jovem que veio até o mosteiro certa noite. Ele estava exausto, não fisicamente, mas por dentro. Seus olhos estavam pesados, mas havia algo neles, inquieto. Ele me disse: "Monge, eu fiz tudo o que disseram. Desliguei o celular, tomei chá, respirei fundo, mas quando deito, minha mente não me deixa dormir. Eu apenas o observei por um momento. E então perguntei algo simples. Quando tudo fica em silêncio, o que dentro de você continua falando?" Ele não respondeu, mas seus olhos responderam por ele. Talvez você conheça esse lugar. O momento em que o mundo se cala, mas algo dentro de você permanece ativo, pensando, repetindo, recriando, como se houvesse uma parte da sua mente que se recusasse a descansar. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas pensam que têm um problema com o sono, mas não têm. Elas têm um problema com o silêncio. Porque quando o silêncio chega, não sobra mais nada para distrair você de si mesmo. Agora me diz, você já percebeu isso na sua própria experiência? Quando o dia está cheio, você consegue seguir, resolver coisas, responder mensagens, se ocupar. Mas à noite, quando tudo desacelera, aquilo que foi ignorado começa a emergir. Pensamentos que ficaram inacabados. Conversas que poderiam ter sido diferentes. Cenários que ainda nem aconteceram, mas que sua mente insiste em ensaiar. E então você tenta dormir. Mas não é o corpo que está acordado, é a mente, que ainda não terminou o dia. E aqui está a verdade que poucos dizem: o sono não começa quando você deita. Ele começa quando você para de se agarrar. Antes de continuarmos, deixa eu te falar algo com calma. Se o que você está ouvindo agora faz sentido em algum nível, se você sente que isso descreve algo real dentro de você, então fica, se inscreve. Não como um gesto automático, mas como um reconhecimento. Porque esse tipo de compreensão não aparece quando você está distraído. Ela aparece quando você começa a olhar para dentro. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que você começou a fazer isso. Agora, vamos um pouco mais fundo. Porque o que te mantém acordado não é a falta de sono. É algo muito mais silencioso, muito mais íntimo e muito mais difícil de perceber. Existe uma parte da sua mente que não quer soltar. À noite, existe um momento muito específico que quase ninguém percebe. Não é quando você deita, nem quando apaga a luz. É um pouco depois disso. Quando o corpo já começa a ceder, mas a mente ainda não. O mundo lá fora desacelera primeiro. Os sons diminuem pouco a pouco. As atividades cessam. As luzes vão desaparecendo, como se o próprio dia estivesse soltando o controle. E então, o silêncio chega, não de forma brusca, mas como uma presença suave. Só que esse silêncio não entra em você da mesma forma, porque enquanto tudo ao redor se aquieta, dentro de você, algo continua em movimento. E talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de estar deitado, com o corpo pesado, mas a mente leve demais, rápida demais, desperta demais, como se existisse um descompasso. O corpo já entendeu que é hora de descansar, mas a mente ainda não confia. Eu me lembro de uma noite
em que um dos discípulos mais antigos do mosteiro veio até mim. Ele não era iniciante, já meditava há anos, já compreendia muitas coisas, mas naquela noite havia algo diferente nele. Ele sentou ao meu lado, sem dizer nada por alguns minutos, e depois falou com a voz baixa: Mestre, está tudo em silêncio, mas dentro de mim não está. Nós ficamos ali por um tempo, sem pressa, sem resposta imediata, porque algumas perguntas não devem ser respondidas rápido, devem ser sentidas primeiro. À nossa frente havia um lago, completamente imóvel, a superfície tão tranquila que refletia perfeitamente o céu, cada estrela, cada detalhe, sem distorção. Então eu perguntei a ele: se o lago estivesse agitado, você conseguiria ver o reflexo com clareza? Ele respondeu: não. E então eu disse: então talvez o problema não seja o céu, mas o movimento da água. Ele ficou em silêncio. Mas dessa vez, não era confusão, era reconhecimento. Agora, traz isso para você. O que você chama de não conseguir dormir? Será que é realmente falta de sono? Ou será que é apenas movimento demais dentro de você? Porque veja, o silêncio já está presente, o ambiente já está preparado, o corpo já começou a desacelerar, mas a mente continua criando ondas. Pensamentos surgem um atrás do outro, sem pedir permissão, sem seguir ordem. Uma lembrança puxa a outra, uma preocupação leva a outra, uma ideia se transforma em cenário. E de repente, você já não está mais deitado na cama. Você está dentro de histórias, revendo conversas, imaginando respostas, tentando prever o amanhã. E tudo isso acontece em um espaço onde não existe ação real, apenas pensamento. Você já percebeu como isso é estranho? Durante o dia, esses mesmos pensamentos parecem úteis. Eles ajudam você a agir, resolver, planejar. Mas à noite, eles não servem para nada. E mesmo assim, continuam. Por quê? O discípulo me fez essa mesma pergunta. E eu respondi algo que, na época, ele achou simples demais. Mas depois percebeu que era profundo demais para ignorar. Porque sua mente não sabe que já pode parar. Ela continua funcionando, como se ainda houvesse algo a ser feito, algo a ser resolvido, algo a ser protegido. E isso cria um estado constante de alerta, mesmo sem perigo, mesmo sem necessidade. É como um guarda que nunca abandona o posto, mesmo quando não há mais nada para vigiar. Agora, observa isso com calma, sem tentar mudar nada. Quando você deita e tudo fica em silêncio, o que acontece dentro de você? Existe uma tentativa de manter controle, de entender tudo, de organizar o que ainda está solto? Ou talvez uma sensação mais sutil de que você não pode simplesmente soltar, porque soltar parece perigoso. E é aqui que começa o verdadeiro conflito. O corpo quer descansar, mas a mente quer garantir, quer prever, quer corrigir, quer terminar o que acha que está inacabado. E nesse conflito, o descanso não encontra espaço. O silêncio externo está ali, disponível, pronto. Mas o silêncio interno ainda não. E quanto mais você tenta forçar isso, mais distante ele parece ficar. Porque o silêncio interno não nasce da força. Ele nasce quando você para de alimentar o movimento. Mas isso ainda não está completamente. Porque existe algo por trás desse movimento. Algo mais profundo do que os próprios pensamentos. Algo que faz você se prender a eles. Algo que faz parecer que você precisa continuar pensando. E é isso que vamos começar a ver agora. Porque o verdadeiro obstáculo não é o barulho, é aquilo que não permite que ele vá embora. Existe uma diferença muito sutil, mas extremamente importante, que poucas pessoas percebem. Você não está acordado por causa dos pensamentos.
Você está acordado porque não consegue soltá-los. Percebe a diferença? Pensamentos surgem o tempo todo, durante o dia, durante a noite, enquanto você fala, enquanto você anda. Eles fazem parte da mente, assim como o vento faz parte do céu. Mas o vento não prende o céu. O que prende você não é o pensamento em si, é o movimento de se agarrar a ele. Eu me lembro de um discípulo que passava noites inteiras sem dormir. Ele dizia que sua mente era forte demais, que pensava demais, que não conseguia parar. E durante muito tempo, ele tentou lutar contra isso, tentou silenciar a mente à força, tentou controlar cada pensamento, tentou vencer a própria mente. Mas quanto mais ele tentava, mais exausto ficava. Até que um dia, ele veio até mim e disse: Mestre, eu desisto. Minha mente não tem solução. Eu olhei para ele e perguntei algo simples. Quando um pensamento surge, o que você faz com ele? Ele respondeu rapidamente: Eu tento parar. Eu tento não pensar. Eu disse: E quando você tenta parar, o que acontece? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, mais devagar: Ele fica mais forte. Exato. Agora observa isso em você. Quando um pensamento aparece, especialmente à noite, o que você faz? Você acompanha? Você resiste? Você tenta substituir? Ou você entra em conflito com ele? Porque é nesse momento que algo acontece, algo quase automático. Você não apenas percebe o pensamento, você entra nele. Você começa a discutir com ele, a justificar, a completar, a expandir. E sem perceber, já está dentro de uma história inteira. Uma única frase na mente vira um cenário completo. E se eu tivesse falado diferente? De repente, você está revivendo a conversa, mudando as palavras, recriando as reações. Ou então, e amanhã? E se der errado? E agora você está no futuro, criando possibilidades, tentando controlar algo que nem aconteceu. Percebe? O pensamento em si é só o começo. Gisaiwa. O que mantém você acordado é o envolvimento, é o apego. No budismo, isso é visto de forma muito clara. O sofrimento não vem do que surge, vem da forma como nos relacionamos com o que surge. E à noite, essa relação fica ainda mais intensa. Porque não há distrações, não há movimento externo, não há nada competindo pela sua atenção. Então a mente se volta para dentro. E aquilo que durante o dia era pequeno, à noite se expande. Um pensamento vira um peso. Uma lembrança vira uma tensão. Uma dúvida vira uma inquietação constante. E então, você tenta resolver. Mas aqui está o ponto mais importante. E talvez o mais difícil de aceitar. Nem todo pensamento precisa ser resolvido. Nem toda sensação precisa ser entendida. Nem toda história precisa ser concluída. Mas a mente não aceita isso facilmente. Ela acredita que soltar é perigoso, que deixar incompleto é errado, que não pensar é negligência. E por isso, ela continua, insiste, repete, como se estivesse protegendo você. E de certa forma, está. Só que essa proteção já não é mais necessária. Eu disse isso ao discípulo naquela noite, e ele respondeu: Mas se eu não pensar, como eu vou resolver as coisas? E eu disse: Você não resolve as coisas, às 2 da manhã. Ele riu, mas foi um riso diferente, um riso de quem percebeu algo que sempre esteve ali. Agora observa isso em você. Quantas vezes você tentou resolver a vida inteira deitado na cama? E quantas dessas soluções realmente aconteceram ali? A mente cria a sensação de urgência, mas isso não significa que existe urgência real. E enquanto você acreditar nisso,
vai continuar se prendendo, vai continuar acompanhando, vai continuar tentando controlar, e o sono vai continuar esperando, porque dormir não é algo que acontece quando você termina tudo. É algo que acontece quando você permite que nem tudo esteja terminado. Mas para isso, você precisa enxergar algo ainda mais profundo. O que faz você se agarrar não é apenas hábito. É algo mais silencioso, mais íntimo. É o apego. E ele não aparece como algo óbvio. Ele aparece como necessidade, como importância, como identidade. E é isso que vamos começar a observar agora. Existe algo curioso sobre o apego. Ele raramente se apresenta como apego. Ele não chega dizendo, estou aqui para te prender. Ele chega disfarçado, como preocupação, como responsabilidade, como algo que parece importante demais para ser ignorado. E é por isso que ele é tão difícil de perceber. Você não sente que está se agarrando. Você sente que está pensando sobre algo relevante. Eu me lembro de um discípulo mais velho. Ele já tinha uma prática estável. Era disciplinado, silencioso, atento, mas havia algo nele que sempre voltava. Toda noite, sem falhar. Ele deitava, fechava os olhos e poucos minutos depois, sua mente começava a girar. Sempre no mesmo ponto. Uma conversa que teve com o irmão anos atrás. Algo que foi dito, algo que não foi dito, algo que poderia ter sido diferente. E aquilo voltava, todas as noites, como se ainda estivesse acontecendo. Um dia ele veio até mim e disse, Mestre, eu já entendi que não posso mudar o passado, mas por que minha mente não aceita isso? Eu não respondi imediatamente, porque algumas respostas precisam ser sentidas antes de serem compreendidas. Então eu perguntei, quando esse pensamento surge, ele parece importante? Ele disse, sim, muito. E então eu disse algo que o desconcertou. Então você não está preso ao pensamento. Você está preso à importância que deu a ele. Ele ficou em silêncio. Um silêncio mais profundo dessa vez. Porque isso muda tudo. O apego não está no conteúdo. Está no valor que você atribui. Agora, observa isso em você. Quando um pensamento surge à noite, por que alguns passam e outros ficam? Por que alguns desaparecem rapidamente e outros parecem grudar na sua mente? Não é aleatório. A mente segura aquilo que ela acredita que importa. E isso não é apenas filosofia. Hoje, a psicologia e a neurociência observam exatamente isso. O cérebro humano possui sistemas que priorizam informações consideradas relevantes para a sobrevivência e identidade. Áreas como a amígdala e o córtex pré-frontal trabalham juntas para avaliar. Isso é importante? Isso precisa de atenção? Isso pode representar ameaça ou oportunidade? E quando algo recebe esse selo de importância, ele ganha prioridade. Mesmo que não exista perigo real, mesmo que não exista ação possível, mesmo que já tenha passado. Por isso, aquele pensamento específico volta. De novo, e de novo, e de novo. Não porque ele é forte, mas porque foi marcado como importante. E a mente não gosta de abandonar o que considera importante. O discípulo começou a perceber isso aos poucos. Ele voltou alguns dias depois, com uma expressão diferente, mais calma, mais leve, e disse, Mestre, percebi algo estranho. O pensamento ainda aparece, mas às vezes ele vai embora mais rápido. Eu perguntei, o que mudou? Ele respondeu, eu parei de tratar como urgente. Exato. Quando você retira a importância, o apego perde força. Mas isso não acontece de forma imediata, porque durante anos você treinou sua mente a valorizar certos padrões, a valorizar controle, a valorizar previsão, a valorizar resolução constante. Então à noite,
Quando tudo para, a mente continua fazendo o que sempre fez, tentando resolver, tentando ajustar, tentando completar, mesmo quando não precisa. E isso cria um tipo de tensão muito sutil. Não é uma tensão forte, não é um estresse óbvio, é algo mais fino, quase invisível, mas suficiente para impedir o relaxamento completo. Você sente isso às vezes, no peito, na respiração que não aprofunda totalmente, no corpo que parece relaxar, mas não se entrega por completo. Isso é apego, mas não o apego que as pessoas imaginam. Não é apego a objetos, nem a pessoas. É apego a pensamentos, a significados, a histórias internas. E enquanto isso não for visto com clareza, a mente continua voltando. Não porque quer te incomodar, mas porque acredita que está fazendo algo necessário. E aqui entra algo importante, que a ciência moderna também reforça. Quando você resiste a um pensamento ou tenta suprimi-lo, o cérebro interpreta isso como sinal de relevância. E isso ativa ainda mais o ciclo. É o que na psicologia se chama de efeito rebote. Você tenta não pensar, e o pensamento volta mais forte. Então veja, não é só uma questão filosófica, é um funcionamento real da mente. Quanto mais você luta, mais alimenta. Quanto mais você insiste, mais fortalece. Por isso, o caminho não é resistência, é clareza, é começar a ver, sem se envolver da mesma forma. Mas antes de chegar nisso completamente, existe algo ainda mais profundo que sustenta esse apego. Algo que faz certos pensamentos parecerem não apenas importantes, mas pessoais. E quando algo parece pessoal, se torna muito mais difícil soltar. É isso que vamos começar a explorar agora. Existe um padrão que se repete quase todas as noites, mesmo que você nunca tenha parado para observar. A mente não pensa de forma aleatória. Ela segue trilhas, caminhos que já foram percorridos muitas vezes. E quando a noite chega, ela volta exatamente para esses mesmos lugares. Você deita, fecha os olhos e por alguns instantes há silêncio. Mas então, um pensamento surge, aparentemente pequeno, quase insignificante. Talvez algo que aconteceu mais cedo, uma conversa simples, uma decisão comum. E então, sem perceber, você começa a seguir esse pensamento. Ele puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E de repente, você já não está mais no presente. Você está revivendo o passado, ou ensaiando o futuro. E isso acontece de forma tão natural que parece inevitável. Eu me lembro de um discípulo que descreveu isso de uma forma muito clara. Ele disse: "Mestre, é como se eu entrasse em um túnel. Eu sei que estou deitado, mas quando percebo, já estou dentro de uma história inteira." E isso é exatamente o que acontece. A mente cria sequências. Ela não apenas pensa, ela constrói narrativas. E essas narrativas têm começo, meio e fim, mesmo que nunca cheguem ao fim de verdade. Você já percebeu isso? Um pensamento sobre algo que você disse vira uma reconstrução completa da situação. Você muda suas falas. Imagina respostas diferentes. Tenta corrigir o que já passou. Ou então, um pensamento sobre amanhã vira uma simulação inteira. Você antecipa problemas, cria soluções, projeta cenários, e tudo isso acontece enquanto você está imóvel, deitado, sem agir. É como se a mente estivesse tentando viver dentro dela mesma. E aqui está o ponto importante. Isso não é um erro, é um padrão. Hoje, a neurociência explica isso com bastante clareza. Existe uma rede no cérebro chamada de Default Mode Network, ou rede de modo padrão. Ela é ativada justamente quando você não está fazendo nada externo, quando você está em repouso, em silêncio, sem tarefa ativa. E o que essa rede faz?
Ela reconstrói o passado, projeta o futuro, reflete sobre você mesmo, cria narrativas internas, ou seja, exatamente o que você vive à noite. Então não, você não está quebrado, sua mente não está com defeito, ela está apenas funcionando do jeito que foi condicionada a funcionar. Mas aqui está o problema, ela não sabe quando parar. Durante o dia, isso pode até parecer útil, planejar, refletir, aprender com experiências. Mas à noite, isso se torna um ciclo fechado, porque não há resolução real. Você não pode mudar o passado ali, não pode controlar o futuro ali, não pode agir sobre aquilo ali. Então a mente gira, sem saída. O discípulo começou a observar isso. No início, ficava frustrado. Dizia: eu percebo o que estou pensando, mas quando vejo, já fui levado de novo. E eu disse a ele: então o problema não é perceber tarde demais, é não perceber que isso sempre aconteceu. Ele ficou em silêncio, porque naquele momento, algo começou a mudar. Não era sobre parar o ciclo imediatamente, era sobre enxergar o ciclo. E isso já é um grande passo. Agora observa isso em você. Quando foi a última vez que você percebeu o momento exato em que saiu do presente e entrou em uma história? Não depois, não quando já estava imerso, mas no início. Porque é ali que existe liberdade. Depois que a história começa, você já está envolvido, já está emocionalmente conectado. Mas no início, é apenas um pensamento. E um pensamento não tem força sozinho. Ele ganha força quando você continua, quando você acompanha, quando você alimenta. E isso acontece quase sempre sem consciência. Por isso parece inevitável, mas não é. Com o tempo, o discípulo começou a perceber mais cedo. Não sempre, mas algumas vezes. E nessas vezes, algo diferente acontecia. Ele não entrava na história. Ele via o pensamento e deixava passar. E nesses momentos, algo novo surgia, um tipo de espaço, um tipo de silêncio. Não o silêncio externo, mas um silêncio interno, que não dependia da ausência de pensamentos, dependia da ausência de envolvimento. E isso mudou completamente a experiência dele com a noite. Não porque os pensamentos desapareceram, mas porque ele parou de segui-los da mesma forma. Agora, existe algo ainda mais profundo nisso, porque esse ciclo não é alimentado apenas por hábito. Ele é alimentado por algo mais forte, algo que faz certos pensamentos parecerem não apenas interessantes, mas necessários. E isso tem uma raiz emocional muito clara, uma raiz que está ligada ao medo. E é exatamente isso que vamos começar a enxergar agora. Existe algo silencioso, quase invisível, que sustenta tudo isso. Não é o pensamento, não é o hábito, nem apenas o apego. É o medo, mas não o medo óbvio, não aquele que aparece como perigo claro. É um medo mais sutil, mais íntimo, mais difícil de nomear. Um medo que não grita. Ele apenas mantém você acordado. Eu me lembro de uma noite em que um discípulo veio até mim, mas dessa vez, ele não estava confuso. Ele estava inquieto. Havia algo mais pesado nele. Ele sentou, respirou fundo e disse: Mestre, eu percebi que não é só pensamento. Tem algo por trás. Algo que me faz voltar sempre para os mesmos lugares. Eu olhei para ele por um tempo e perguntei: quando você volta para esses pensamentos, o que você sente no corpo? Ele fechou os olhos por alguns segundos e então disse, mais baixo: uma pressão no peito, como se algo estivesse apertando. Eu assenti e perguntei: e o que esse aperto parece querer? Ele demorou mais dessa vez e então respondeu: resolver algo ou evitar algo. Exatamente. Agora, observa isso em você. Quando sua mente volta para certos pensamentos, especialmente à noite,
existe uma sensação por trás. Talvez uma leve ansiedade, uma tensão, um desconforto. E esse desconforto pede algo. Ele quer resolução, quer controle, quer segurança. E é isso que mantém o ciclo girando. A mente não está pensando à toa. Ela está tentando proteger. Mas proteger de quê? Essa é a pergunta. No budismo, isso é visto com muita clareza. O apego não surge sozinho. Ele nasce do medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder algo. Medo de ser mal interpretado. Medo de errar. Medo de não ter controle. E esses medos nem sempre são conscientes. Eles ficam por baixo, como uma corrente invisível, e puxam os pensamentos. Por isso, certos pensamentos têm tanta força. Não é porque são importantes de verdade. É porque estão conectados a algo emocional. Hoje, a psicologia e a neurociência também observam isso com bastante clareza. O cérebro humano possui sistemas de detecção de ameaça que não diferenciam muito bem o que é perigo real do que é apenas uma possibilidade imaginada. A amígdala, por exemplo, pode ativar respostas de alerta, mesmo diante de pensamentos. Diz Amos. Ou seja, um cenário que nunca aconteceu pode gerar a mesma sensação de algo que está acontecendo agora. E quando isso acontece, o corpo entra em estado de alerta. A respiração muda. O coração acelera levemente. Os músculos ficam em prontidão. Mesmo que você esteja deitado, em segurança, no escuro, sem nenhum risco real. Agora entende por que é tão difícil dormir? O corpo só relaxa profundamente quando sente que está seguro. Mas se a mente continua criando cenários, o sistema nervoso entende que ainda precisa ficar atento. E isso impede o descanso. O discípulo começou a perceber isso. Ele voltou alguns dias depois, com uma expressão mais tranquila, e disse: Mestre, eu achei que eram pensamentos, mas percebi que são medos disfarçados. Eu sorri levemente e disse: Agora você começou a ver. Porque quando você enxerga o medo, o pensamento perde parte do poder. Antes, ele parecia lógico, importante, urgente. Agora, você começa a perceber que ele está tentando proteger algo. E isso muda a relação. Você não precisa mais lutar. Você começa a compreender. Mas aqui existe um detalhe importante e muito sutil. Se você tentar eliminar o medo à força, ele se intensifica. Se tentar ignorar, ele encontra outra forma de aparecer. Então o caminho não é esse. O caminho é presença, é sentir, sem reagir da mesma forma. É permitir que o medo exista, sem transformar ele em pensamento constante. E isso não é fácil, porque fomos treinados a resolver tudo, a corrigir tudo, a controlar tudo. Mas nem tudo precisa ser resolvido no momento em que surge, especialmente à noite. Agora, observa isso com calma, sem pressa, sem tentar mudar nada. Quando um pensamento surgir hoje, pergunta a si mesmo: isso é um problema real ou é um medo tentando me proteger? E apenas percebe, sem resposta imediata, sem julgamento. Porque às vezes, só de ver com clareza, o aperto começa a soltar. Mas ainda existe algo mais profundo nisso, porque esse medo não está apenas ligado a situações, ele está ligado à forma como você se vê, à ideia que você tem de si mesmo. E quando isso entra em jogo, o apego se torna ainda mais forte. É aí que a mente realmente se agarra. E é isso que vamos começar a explorar agora. Existe um momento em que o seu corpo já desistiu do dia. Ele desacelera naturalmente. A respiração começa a suavizar. Os músculos perdem a tensão. É como se o corpo soubesse que chegou a hora de parar, mas a mente
ainda não chegou lá. E é nesse exato ponto que nasce o conflito. Você já percebeu isso? O corpo está pesado, quase afundando na cama, mas a mente continua leve, ativa, em movimento, como se estivesse em outro ritmo. Eu me lembro de um discípulo que descreveu isso de uma forma muito precisa. Ele disse: Mestre, é como se meu corpo quisesse dormir, mas minha mente ficasse de pé, vigiando. E essa imagem é mais real do que parece, porque de certa forma é exatamente isso que está acontecendo. O corpo está pronto para descansar, mas a mente continua tentando manter controle. Controle sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre o que pode acontecer. Sobre como você foi percebido. Sobre o que ainda não está resolvido. Raiz. E isso cria um estado interno de vigilância constante, mesmo quando não há nada acontecendo. Hoje, a neurociência descreve isso com bastante clareza. O sistema nervoso possui diferentes estados. Um deles é o estado de relaxamento profundo, onde o corpo se recupera e o sono acontece naturalmente. Mas existe outro estado, o de alerta. E quando a mente continua ativa, tentando prever, controlar, resolver, o corpo não entra completamente no estado de descanso. Mesmo que você esteja deitado, mesmo que os olhos estejam fechados, o sistema continua, ligado. É como tentar dormir com um alarme silencioso ativado dentro de você. E esse alarme não dispara com som, ele dispara com pensamentos. Agora, observa isso com calma, sem julgamento. Quando você tenta dormir, existe uma parte de você que ainda está tentando resolver o dia? Talvez revisar uma conversa, talvez planejar o amanhã, talvez corrigir algo mentalmente, ou talvez algo ainda mais sutil, uma sensação de que você não pode simplesmente desligar, como se fosse irresponsável parar, como se algo importante pudesse escapar, se você não continuar pensando. Isso é controle, mas não o controle consciente. É um controle automático, aprendido, repetido, condicionado. E quanto mais você vive assim durante o dia, mais isso aparece à noite. O discípulo começou a perceber isso com clareza. Ele voltou até mim certa vez e disse: Mestre, eu percebi que não é só pensamento. É como se eu estivesse tentando garantir que tudo está certo. Eu perguntei: e alguma vez isso realmente ficou certo, pensando nisso à noite? Ele ficou em silêncio. E então sorriu levemente, um sorriso quase cansado, porque ele sabia a resposta. Não. A mente cria a sensação de que precisa continuar, mas não entrega o resultado. E ainda assim, ela insiste, porque ela acredita que é isso que mantém você seguro. Mas aqui está o paradoxo. Esse controle constante é exatamente o que impede o descanso. Porque descansar é abrir mão do controle. Dormir é confiar. E confiança é algo que a mente treinada no controle tem dificuldade de aceitar. Agora, observa isso com mais profundidade. Você realmente permite que o dia termine? Ou leva ele com você para a cama? Você realmente solta? Ou apenas pausa por fora, enquanto por dentro continua ativo? Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Só de ser feita, já começa a abrir espaço. Porque talvez o problema nunca tenha sido dormir. Talvez o problema seja não conseguir parar de tentar controlar. E enquanto isso continuar, o corpo vai tentar descansar e a mente vai impedir. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Porque esse controle não nasce apenas do hábito. Ele nasce de uma crença muito antiga, uma ideia silenciosa sobre quem você acredita ser. E enquanto essa ideia estiver ativa, o apego continua, o medo continua, o controle continua e o descanso fica distante.
É isso que vamos começar a ver agora. Existe uma pergunta que raramente é feita com sinceridade. Quem é você quando ninguém está olhando? Não o seu nome, não o que você faz, não o que esperam de você, mas você, sem tudo isso. Porque veja, durante o dia, você ocupa papéis. Você responde como alguém, age como alguém, se posiciona como alguém, filho, amigo, parceiro, trabalhador, alguém que precisa dar conta. E cada um desses papéis carrega expectativas, e a mente se apega a essas expectativas. Eu me lembro de um discípulo que era conhecido por ser extremamente disciplinado. Sempre acordava cedo, sempre praticava, sempre fazia tudo certo. Mas havia algo nele que não relaxava. Mesmo à noite, mesmo no silêncio, mesmo no descanso, havia uma tensão sutil. Um dia, perguntei a ele: quando você deita, quem você está tentando ser? Ele ficou confuso e respondeu: não estou tentando ser ninguém, mestre. Estou apenas tentando dormir. Eu sorri levemente e disse: então por que você continua tentando fazer isso? Perfeitamente. Ele ficou em silêncio. Um silêncio diferente, mais profundo, porque naquele momento, algo começou a se revelar. Ele não estava apenas tentando dormir. Ele estava tentando ser alguém que dorme bem. Percebe a sutileza? Mesmo no descanso, a identidade continua. A mente não solta os papéis. Ela continua tentando manter uma imagem, uma coerência, uma ideia de si. E isso cria tensão. No budismo, isso é chamado de ilusão do eu. Não significa que você não existe. Significa que a ideia fixa que você tem de si mesmo não é tão sólida quanto parece. É construída a partir de memórias, experiências, comparações, histórias que você contou para si mesmo. E à noite, quando tudo fica em silêncio, essa história continua. Ela se revisa, se ajusta, se questiona. Você já percebeu isso? Como se existisse uma voz interna tentando organizar quem você é. Eu deveria ter feito melhor. Eu não posso errar nisso. Eu preciso resolver isso. Essas frases não são só pensamentos. São tentativas de sustentar uma identidade. Hoje, a psicologia moderna observa algo muito próximo disso. Existe um conceito chamado self-narrativo. É a história que você constrói sobre si mesmo. E essa história não para. Ela é constantemente atualizada, reescrita, reforçada. E quando você entra no silêncio, sem distrações externas, essa narrativa ganha ainda mais espaço. Por isso, a mente não descansa. Não é só sobre resolver coisas. É sobre manter coerente a imagem que você tem de si mesmo. E isso cansa, muito mais do que qualquer esforço físico. O discípulo começou a perceber isso aos poucos. Ele voltou alguns dias depois e disse: mestre, percebi que mesmo quando não há problema, minha mente cria algo para sustentar quem eu acho que sou. Eu apenas assenti, porque isso é mais comum do que parece. A mente prefere criar um problema do que abrir mão da identidade. Porque sem essa identidade, surge algo desconhecido, um espaço, um silêncio. E para muitos, isso é desconfortável. Mas também é onde começa a liberdade. Agora, observa isso em você. Quando você deita, existe uma tentativa de manter algo? Uma imagem? Um controle? Uma coerência? Ou talvez, um esforço silencioso de não falhar nem no descanso? Só de perceber isso, algo já começa a afrouxar. Porque você não precisa ser ninguém para dormir. Você não precisa sustentar nenhuma história. O corpo não precisa de identidade para descansar, mas a mente ainda acredita que sim. E enquanto essa crença estiver ativa, o apego continua. Mas existe um ponto onde isso começa a se desfazer. Quando você percebe
que esses pensamentos não são você, que essa história não é fixa, que essa identidade é mais leve do que parece. E quando isso começa a acontecer, a mente perde a necessidade de se agarrar com tanta força. Mas ainda existe um detalhe importante, porque essa história interna não acontece de forma abstrata. Ela se manifesta de maneira muito específica, especialmente durante a noite, em forma de narrativas, sequências, cenas mentais, como se você estivesse vivendo dentro da própria mente. E é exatamente isso que vamos observar agora. Existe um horário em que a mente parece ganhar mais força. Você já percebeu isso? 2 da manhã, 3, às vezes 4. O corpo está cansado, mas a mente está estranhamente ativa. Não apenas pensando, mas criando, construindo histórias inteiras. Eu me lembro de um discípulo que me disse algo curioso. Ele falou: Mestre, durante o dia meus pensamentos são simples, mas à noite eles viram filmes. E isso é mais comum do que parece, porque à noite a mente não apenas pensa, ela narra, ela pega pequenos fragmentos e transforma em sequências completas. Você já viveu isso? Um detalhe pequeno do dia vira uma cena inteira. Você recria o ambiente, reconstrói as falas, imagina reações diferentes. E quanto mais você acompanha, mais real aquilo parece. Ou então, um pensamento sobre o futuro surge. E em poucos segundos, você já está em um cenário completo, antecipando problemas, tentando prever resultados, ensaiando possibilidades. E tudo isso acontece sem você sair da cama, sem nenhum movimento externo. A mente cria um mundo e você entra nele. E aqui está o ponto mais importante. Você não percebe o momento exato em que entrou. É como se fosse puxado, lentamente. Primeiro um pensamento, depois uma continuação, depois um envolvimento. E quando você percebe, já está dentro. Hoje, a neurociência observa isso com bastante clareza. Durante esses momentos, especialmente na transição entre vigília e sono, a atividade da mente muda. As áreas ligadas à imaginação e à construção de cenários ficam mais ativas. E como não há estímulos externos competindo, essas imagens internas ganham força. Por isso, tudo parece mais intenso à noite, mais real, mais urgente. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essas histórias só continuam, porque você continua. Elas não têm força própria. Elas precisam da sua atenção. O discípulo começou a perceber isso. Ele voltou até mim certa vez e disse: Mestre, eu notei algo estranho. Quando eu não continuo a história, ela some. Eu perguntei: e o que você faz quando percebe isso? Ele respondeu: às vezes eu consigo parar, mas na maioria das vezes eu já estou dentro. E eu disse: então o treino não é sair da história, é perceber o início dela. Porque depois que você entra, já existe envolvimento, já existe emoção, já existe identificação. Mas no início, é apenas uma porta. Agora, observa isso em você. Qual foi a última história que sua mente contou à noite? Era sobre o passado? Algo que poderia ter sido diferente? Ou sobre o futuro? Algo que ainda nem aconteceu? E enquanto você estava nela, parecia real, não parecia? O corpo respondia. A emoção vinha, a tensão surgia. Mas no fundo, era apenas pensamento. Isso não significa que não importa, mas significa que não precisa ser seguido. E aqui entra algo interessante, que a psicologia moderna também reforça. A mente humana tem uma tendência natural chamada fusão cognitiva. Isso significa que você não apenas observa o pensamento, você se mistura com ele. Você se torna a história. E quando isso acontece,
Não há distância, não há espaço, há apenas envolvimento. E envolvimento é o que mantém você acordado, porque o corpo reage, como se aquilo fosse real. E enquanto o corpo reage, o sistema nervoso não relaxa completamente. Agora percebe o ciclo? Pensamento, história, envolvimento, reação, mais pensamento. E isso continua, sem fim. Mas existe uma saída, e ela não está em controlar a história, nem em impedir que ela comece. Está em mudar a relação com ela, em ver a história sem entrar nela da mesma forma. Mas isso exige algo que não estamos acostumados a fazer: observar, sem reagir imediatamente. E é exatamente isso que vamos começar a explorar agora. Existe um impulso quase automático que acontece no momento em que um pensamento surge. Você já deve ter percebido isso. O pensamento aparece e, imediatamente, algo em você reage. Ou você tenta continuar, ou tenta resolver, ou tenta evitar. Mas raramente você apenas observa. E essa diferença muda tudo. Eu me lembro de um discípulo que estava preso nesse ciclo há muito tempo. Ele já tinha entendido várias coisas. Sabia que os pensamentos não eram o problema. Sabia que o apego sustentava o ciclo. Mas mesmo assim, não conseguia dormir em paz. Uma noite ele veio até mim, com um tipo diferente de cansaço. Não era físico, era um cansaço de tentar. Ele disse: "Mestre, eu já tentei tudo. Tento parar os pensamentos, tento ignorar, tento focar na respiração, mas sempre volto para o mesmo lugar." Eu olhei para ele e disse algo que ele não esperava. "Então pare de tentar." Ele franziu a testa, confuso. "Mas se eu não tentar, o que eu faço?" Eu respondi: "Observe." Ele ficou em silêncio, porque isso parecia simples demais. Mas é exatamente aí que está o ponto. A mente foi treinada para agir, para corrigir, para controlar, para resolver. Mas observar, sem interferir, é algo completamente diferente e completamente novo para a maioria das pessoas. Agora, observa isso em você. Quando um pensamento surge, você realmente vê ele? Ou você já entra nele? Existe um pequeno espaço entre o surgimento do pensamento e o momento em que você se envolve com ele. Esse espaço é sutil, muito sutil, mas ele existe. E é nele que a liberdade começa. Hoje, a psicologia também aponta algo semelhante. Existe uma habilidade chamada defusão cognitiva. É a capacidade de ver o pensamento como um evento mental e não como uma verdade ou comando. Quando você desenvolve isso, algo muda. Você não precisa mais obedecer cada pensamento. Você não precisa seguir cada história. Você começa a perceber: isso é só um pensamento. E isso cria espaço. O discípulo começou a praticar isso. No começo, parecia impossível. Ele percebia o pensamento, mas logo era puxado de volta e ficava frustrado. Mas eu disse a ele: não é sobre nunca entrar na história, é sobre perceber quando entrou e voltar. E isso mudou tudo. Yauaish. Porque agora não era mais sobre perfeição, era sobre consciência. Agora observa isso com calma. Quando um pensamento surgir hoje, não tente parar, não tente resolver, apenas veja, como se estivesse observando uma nuvem passando no céu. Ela aparece, se move e vai embora. Você não precisa empurrar, mas também não precisa segurar, apenas permitir. E aqui entra algo importante. Quando você não reage, o pensamento perde combustível. Ele pode até surgir, mas não se sustenta da mesma forma, porque o que mantém o pensamento ativo não é sua existência, é o seu envolvimento. Sem envolvimento, ele enfraquece, e aos poucos, o espaço entre um pensamento e outro começa a crescer. E nesse espaço, algo aparece.
um tipo de silêncio diferente, não forçado, não construído, mas natural. O discípulo começou a sentir isso, em alguns momentos, curtos, mas reais. E ele me disse: Mestre, por alguns segundos, minha mente ficou quieta, sem eu fazer nada. Eu apenas disse: isso não veio porque você fez algo, veio porque você parou de fazer. E essa é a chave. O silêncio interno não é criado, ele é revelado. Quando você para de interferir. Mas isso ainda pode parecer abstrato, porque a mente gosta de entender com imagens, com exemplos, com algo que possa visualizar. E é por isso que agora vamos entrar em uma forma ainda mais clara de ver isso. Uma forma simples, mas profundamente transformadora. Vamos olhar para os pensamentos, como eles realmente são. Existe uma forma muito simples de entender a mente, sem precisar lutar com ela. Imagine o céu, não o céu em um dia qualquer, mas um céu amplo, aberto, sem limites. Agora imagine as nuvens. Elas aparecem, se movem, mudam de forma e desaparecem. Algumas são leves, quase imperceptíveis. Outras são densas, escuras, chamam atenção, mas nenhuma delas permanece para sempre. Agora observa com cuidado. O céu tenta controlar as nuvens? Ele tenta impedir que apareçam? Ou forçar que desapareçam mais rápido? Não, o céu apenas permite. E é exatamente assim que a mente pode ser vista. Os pensamentos são como nuvens. Eles surgem, se movimentam e vão embora. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Você não é as nuvens, você é o céu. Mas durante a maior parte do tempo, você se esquece disso e se torna a nuvem. Eu me lembro de um discípulo que tinha muita dificuldade em lidar com pensamentos. Ele dizia: Mestre, quando os pensamentos vêm, parece que sou eu. E isso é muito comum, porque quando você se mistura com o pensamento, não existe distância, existe apenas identidade. Então eu levei ele até um campo aberto. O céu estava parcialmente nublado e pedi que ele observasse, sem falar nada, sem explicar. Depois de alguns minutos, perguntei: qual dessas nuvens é você? Ele riu. Claro que nenhuma. Então eu disse: e por que, quando olha para dentro, você escolhe uma para ser? Ele ficou em silêncio, porque naquele momento algo ficou claro. Pensamentos passam, mas você permanece. Hoje, a psicologia também aponta algo muito próximo disso. Existe um conceito chamado self-observador. É a capacidade de perceber pensamentos e emoções sem se confundir com eles. E quando essa capacidade se fortalece, a mente muda completamente. Você começa a notar: esse pensamento está passando, em vez de isso sou eu. E essa pequena mudança cria um espaço enorme. Agora, observa isso na sua própria experiência. Quando um pensamento surge à noite, especialmente aqueles mais pesados, você se torna ele? Ou consegue ver que ele está apenas passando? Porque quando você se torna, ele ganha peso, ele ganha realidade, ele prende você. Mas quando você observa, ele perde força. Não porque você fez algo, mas porque você não alimentou. O discípulo começou a praticar isso. No começo, era difícil. Alguns pensamentos ainda puxavam, principalmente os mais emocionais. Mas aos poucos, ele começou a ver mais claramente. E algo curioso aconteceu. Os pensamentos não pararam completamente, mas perderam intensidade. Ele me disse: Mestre, antes parecia uma tempestade. Agora, às vezes parece só vento. Exato. A mente continua funcionando, mas você não está mais dentro dela da mesma forma. E isso muda tudo, porque o problema nunca foi o pensamento existir.
O problema era acreditar que você precisava seguir cada um deles. Agora, observa com mais profundidade. Quando um pensamento surgir hoje, tenta ver ele como uma nuvem. Não importa o conteúdo. Pode ser um medo, uma lembrança, uma preocupação. Apenas veja como ele aparece, como se move. E como, se você não segurar, ele começa a se dissolver, sem esforço. E aos poucos, o céu vai ficando mais visível, mais aberto, mais silencioso. Não porque as nuvens desapareceram completamente, mas porque você deixou de se confundir com elas. E isso é o começo de algo muito importante. O começo de soltar. Não como uma ação forçada, mas como uma consequência natural de ver com clareza. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. O que significa deixar ir? Existe uma confusão muito comum quando se fala em deixar ir. Muitas pessoas acreditam que deixar ir é algo que você faz com força, como se fosse empurrar um pensamento para longe, como se fosse apagar algo da mente, como se fosse se livrar. Mas isso não é deixar ir. Isso ainda é controle, e o controle é exatamente o que mantém você preso. Eu me lembro de um discípulo que tentava deixar ir com muita intensidade. Ele se esforçava, tentava não pensar, tentava afastar tudo que surgia. E quanto mais ele tentava, mais cansado ficava. Uma noite, ele veio até mim e disse: Mestre, estou fazendo o que você disse, mas não funciona. Quanto mais eu tento soltar, mais parece que eu estou segurando. Eu olhei para ele e disse algo que ele não esperava. Então você não está deixando ir, você está tentando empurrar. Ele ficou em silêncio, porque naquele momento ele percebeu algo importante. Deixar ir não é uma ação ativa, é a ausência de uma ação. Agora observa isso com cuidado. Quando você segura algo, existe um esforço, mesmo que pequeno, mesmo que sutil. E quando você solta, o que acontece? O esforço simplesmente para. Não precisa de força para soltar. Precisa apenas parar de segurar. Mas a mente não gosta disso. Ela prefere fazer algo, mesmo que seja tentar não fazer. Por isso, quando você tenta deixar ir à força, você cria mais tensão. E essa tensão impede o relaxamento, impede o silêncio, impede o sono. Hoje, a psicologia também observa esse fenômeno. Quando você tenta suprimir pensamentos ou forçar estados mentais, o cérebro ativa ainda mais os circuitos de controle. E isso mantém a atividade mental elevada. Ou seja, quanto mais você tenta desligar, mais ligado você fica. Percebe o paradoxo? O discípulo começou a entender isso, mas ainda havia dúvida. Então eu pedi algo simples. Quando um pensamento surgir hoje, não faça nada com ele. Ele respondeu: Mas isso não é perigoso? Eu perguntei: Perigoso para quem? Ele ficou em silêncio, porque naquele momento ele percebeu que havia um medo ali. O medo de perder controle, e esse medo era exatamente o que o fazia segurar. Naquela noite, ele tentou algo diferente. Quando o pensamento surgiu, ele não reagiu, não tentou continuar, não tentou parar, apenas deixou estar. E algo curioso aconteceu. O pensamento continuou por alguns instantes, mas sem o mesmo peso, sem a mesma força. E depois, desapareceu sozinho. Ele me contou isso no dia seguinte, ainda surpreso. Mestre, ele foi embora sozinho. Eu apenas disse: Ele sempre foi embora sozinho. Você só estava segurando antes. Agora, observa isso em você. Raios. Quantos pensamentos você já segurou, sem perceber? Quantas vezes você tentou resolver algo que não precisava ser resolvido naquele momento?
Quantas vezes você alimentou uma história simplesmente porque parecia importante demais para largar? E se hoje você não fizer isso? Não lutar, não continuar, não empurrar, apenas permitir. No início, isso pode parecer estranho, porque a mente vai tentar voltar ao padrão, vai tentar agir, vai tentar controlar. Mas cada vez que você não reage, algo muda. O padrão perde força e, aos poucos, o ato de deixar ir deixa de ser algo que você tenta fazer e passa a ser algo que acontece naturalmente, como um objeto que cai da mão quando você para de segurar. Sem esforço, sem técnica, apenas soltar. E quando isso começa a acontecer, algo ainda mais profundo surge, uma sensação de leveza, não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de carregar. E essa leveza é o que permite o descanso. Porque dormir não é apenas fechar os olhos, é parar de segurar o mundo por alguns instantes. Mas ainda existe um passo importante nisso, porque soltar completamente exige algo mais profundo, exige confiança. E é isso que vamos explorar agora. Existe uma palavra que muitas pessoas evitam: rendição, porque ela soa como fraqueza, como desistência, como perda. Mas no caminho do descanso, rendição não é perder. É parar de lutar contra o que não precisa ser lutado. Eu me lembro de um discípulo que tinha uma dificuldade muito grande em soltar. Mesmo depois de entender os pensamentos, mesmo depois de observar, mesmo depois de tentar deixar ir, ainda havia algo nele que resistia. Uma noite ele me disse: Mestre, eu até consigo parar de pensar por alguns momentos, mas logo vem uma sensação, como se eu não pudesse simplesmente soltar tudo. Eu perguntei: o que você sente nesse momento? Ele fechou os olhos por alguns segundos e respondeu: é como se eu estivesse deixando algo importante escapar. Eu assenti. Porque isso é mais comum do que parece. A mente acredita que precisa manter controle constante, que se você relaxar demais, algo vai sair do lugar, algo vai dar errado, algo vai se perder. E por isso, ela resiste, mesmo quando não há nada acontecendo, mesmo quando não há perigo. Olhe, Silas, hoje a neurociência também aponta algo interessante sobre isso. O cérebro humano evoluiu para antecipar ameaças, para prever riscos, para evitar perdas. E isso foi útil, muito útil. Mas esse mesmo mecanismo, quando não é reconhecido, continua ativo, mesmo quando não precisa. E isso cria uma dificuldade real em confiar. Confiar que o momento está seguro. Confiar que nem tudo precisa ser controlado. Confiar que você pode parar. E sem essa confiança, a rendição não acontece. O discípulo começou a perceber isso com mais clareza. Ele voltou até mim certa vez e disse: Mestre, acho que entendi. Não é só sobre pensamentos. É como se eu não confiasse que posso soltar. Eu apenas disse: exato. Porque veja, deixar ir é o movimento, mas rendição é o estado por trás desse movimento. É quando você não apenas solta um pensamento, mas solta a necessidade de segurar qualquer coisa. Agora, observa isso com calma, sem pressa. Quando você deita à noite, você realmente se entrega? Ou existe uma parte de você que continua de pé, vigiando, tentando garantir, tentando manter tudo sob controle? Essa parte é a mente que não confia. E enquanto ela estiver ativa, o descanso não será completo, porque o corpo só dorme profundamente quando sente que está seguro. E segurança não vem do controle, vem da ausência de necessidade de controlar. O discípulo levou tempo para entender isso, mas uma noite, algo mudou.
Ele me contou no dia seguinte: Mestre, eu não tentei dormir. Eu apenas deitei e aceitei que não precisava controlar nada. Eu perguntei: e o que aconteceu? Ele respondeu: foi estranho, porque no começo veio um medo, mas depois veio uma paz muito suave. Exatamente. Porque quando você para de segurar, primeiro surge o vazio, e o vazio assusta a mente. Mas se você permanece sem reagir, sem voltar atrás, algo novo aparece. Um relaxamento mais profundo, uma sensação de estar sendo sustentado em vez de sustentar tudo. E isso é rendição. Não é desistir da vida, é parar de carregar a vida o tempo todo. Agora, observa isso em você. Hoje à noite, quando você deitar, tenta algo diferente. Em vez de tentar dormir, permite-se descansar, permite-se não controlar, permite-se não resolver, permite-se não entender tudo e apenas sente o que acontece. Porque talvez o sono não esteja esperando você fazer algo. Talvez ele esteja esperando você parar de fazer. Mas ainda existe algo muito importante nisso, porque mesmo que você entenda tudo isso, a mente pode voltar, o controle pode voltar, o apego pode voltar. E isso faz parte. Mas existe uma forma de ver tudo isso de um jeito ainda mais simples, mais direto, uma compreensão que muda completamente a relação com o sono. E é isso que vamos explorar agora. Existe algo que talvez você nunca tenha parado para considerar com profundidade. Você não aprendeu a dormir. Ninguém te ensinou. Quando você era criança, o sono simplesmente acontecia. Sem técnica, sem método, sem controle. Você não precisava organizar pensamentos, não precisava preparar a mente, não precisava acertar nada antes. O corpo apenas dormia. Então me diga, em que momento isso se perdeu? Eu me lembro de um discípulo que estava extremamente frustrado. Ele já tinha entendido muitas coisas, sobre pensamento, sobre apego, sobre observação, mas ainda assim, continuava com dificuldade para dormir. Uma noite ele disse: Mestre, parece que eu desaprendi algo básico, como se meu corpo não soubesse mais descansar. Eu olhei para ele e respondi com calma: seu corpo não esqueceu. Quem esqueceu foi sua mente. Ele franziu a testa, confuso. Então eu perguntei: você precisa pensar para o seu coração bater? Ele respondeu: não. Você precisa controlar sua respiração para continuar vivo? Não. Então por que acredita que precisa controlar o sono? Ele ficou em silêncio, porque naquele momento, algo começou a quebrar. O corpo sabe. Ele sempre soube. O sono é um processo natural, biológico, automático. Hoje, a neurociência confirma isso com muita clareza. O sono não é algo que você cria. Ele é regulado por sistemas internos do corpo, como o ritmo circadiano e a pressão do sono. Esses sistemas funcionam sozinhos. Eles não precisam da sua intervenção consciente. Na verdade, quando você interfere demais, eles funcionam pior. Percebe o paradoxo? Você tenta dormir, e isso atrapalha o próprio sono. O discípulo começou a perceber isso. Ele voltou alguns dias depois, com uma expressão mais leve, e disse: Mestre, acho que entendi. Não é que eu não sei dormir, é que eu não paro de interferir. Exatamente. A mente entra onde não precisa. Ela tenta controlar um processo que já está acontecendo. E isso cria tensão, uma tensão sutil, mas suficiente para impedir o relaxamento completo. Agora, observa isso em você. Quando você deita, existe uma tentativa de fazer o sono acontecer? Talvez ajustar a respiração, tentar esvaziar a mente, forçar relaxamento. Tudo isso é interferência. E quanto mais você interfere, mais distante o sono fica.
porque o corpo interpreta isso como atividade. Hausinich, como se ainda houvesse algo a ser feito. E enquanto houver algo a ser feito, ele não entra totalmente em descanso. O discípulo começou a testar algo simples. Ele parou de tentar dormir, não como desistência, mas como compreensão. Ele apenas deitava e deixava o corpo fazer o que já sabia fazer. No começo, a mente ainda vinha, os pensamentos ainda apareciam, mas algo mudou. Ele não tentava mais resolver, não tentava mais controlar, e aos poucos, o corpo começou a assumir. O relaxamento ficou mais profundo, a respiração mais natural. O sono começou a surgir, sem esforço. Ele me disse: mestre, é estranho, quanto menos eu faço, mais acontece. Eu apenas sorri, porque isso é natural. O problema nunca foi a ausência de sono, foi o excesso de interferência. Agora, observa isso com mais profundidade. E se hoje você não tentar dormir? E se você apenas permitir que o corpo faça o que sempre soube fazer, sem ajustar, sem controlar, sem apressar? Hadezaig, apenas confiar, porque talvez o sono não esteja faltando. Talvez ele esteja sendo impedido. E quando você para de impedir, ele volta, naturalmente. Mas ainda existe um detalhe importante nisso, porque mesmo entendendo tudo isso, a mente pode continuar tentando, pode continuar interferindo. E isso nos leva a um ponto essencial, o paradoxo do esforço, onde quanto mais você tenta, mais se afasta. E é exatamente isso que vamos ver agora. Existe uma ideia muito enraizada que acompanha você em quase tudo na vida. Se você quer algo, você precisa se esforçar. Se quer melhorar, se quer conquistar, se quer resolver, você faz mais. Mais foco, mais controle, mais tentativa. E isso funciona em muitas áreas, mas não aqui. No sono, esse princípio se inverte. Quanto mais você tenta, mais se afasta. Eu me lembro de um discípulo que era extremamente disciplinado. Ele aplicava esforço em tudo, na prática, nos estudos, nas tarefas. E isso o levou longe. Mas quando se tratava de dormir, ele fazia exatamente a mesma coisa. Tentava com intensidade, controlava a respiração, ajustava a postura, observava a mente, tentando fazer dar certo. E ainda assim, não conseguia descansar. Uma noite ele me disse: mestre, eu estou fazendo tudo certo, por que não funciona? Eu perguntei: tudo certo, para quê? Ele respondeu: para dormir. E eu disse: e se esse for o problema? Ele ficou em silêncio. Dacis, porque aquilo não fazia sentido no começo. Mas aos poucos, começou a perceber. Ele não estava descansando, estava tentando alcançar o descanso, e essa diferença é enorme. Hoje, a psicologia observa algo muito semelhante. Existe um fenômeno chamado ansiedade de desempenho. É quando você transforma algo natural em uma tarefa que precisa ser realizada corretamente. E isso ativa o sistema de alerta. Ou seja, quanto mais você tenta fazer bem, mais o corpo entra em estado de tensão. E o sono precisa exatamente do oposto: relaxamento, ausência de pressão, ausência de meta. Percebe o paradoxo? Você transforma o dormir em uma missão. E o corpo responde, como se estivesse sendo testado. O discípulo começou a perceber isso com mais clareza. Ele voltou alguns dias depois e disse: mestre, acho que estou tentando dormir, como se fosse algo que eu tivesse que conquistar. Eu assenti e disse: e o que acontece quando você para de tentar conquistar? Ele respondeu: eu não sei. E eu disse: então é isso que você vai descobrir. Naquela noite, ele fez algo diferente. Ele não tentou relaxar, não tentou observar, não tentou melhorar nada.
Ele apenas deitou, sem objetivo. E no início veio um desconforto, porque a mente queria agir, queria fazer algo, queria interferir, mas ele permaneceu, sem seguir esse impulso. E algo começou a mudar. O corpo afundou mais na cama. A respiração desacelerou naturalmente. A mente, aos poucos, perdeu força. Não porque foi controlada, mas porque não foi estimulada. Ele me contou no dia seguinte: mestre, eu não tentei dormir e acabei dormindo sem perceber. Eu sorri. Porque isso sempre acontece assim. O sono não chega quando você força. Ele chega quando você para de impedir. Agora observa isso em você. Quantas vezes você tentou dormir? Quantas vezes você pensou: preciso dormir agora, tenho que descansar, isso precisa funcionar? E o que isso gerou? Mais tensão, mais pensamento, mais distância, porque o esforço ativa a mente, e a mente ativa não dorme. Então talvez a pergunta não seja: como eu durmo melhor? Talvez seja: o que eu posso parar de fazer para permitir que o sono aconteça? E isso muda completamente a abordagem. Você não precisa conquistar o descanso. Você precisa parar de transformá-lo em um objetivo. Mas para isso, é necessário algo ainda mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil: voltar. Voltar para o momento presente, porque é nele que o corpo relaxa, que a mente desacelera, que o esforço desaparece. E é exatamente isso que vamos começar a explorar agora. Existe algo tão próximo de você que por isso mesmo quase nunca é percebido: o momento presente. Não como ideia, não como conceito, mas como experiência direta. Sabarize. Agora mesmo, enquanto você escuta isso, há uma respiração acontecendo, um leve movimento no peito, um contato do corpo com a superfície, uma sensação de peso ou leveza. E tudo isso está acontecendo sem esforço, mas a mente raramente permanece aqui. Ela se move constantemente para o que já aconteceu, para o que pode acontecer, para o que deveria ter sido. E nesse movimento, ela se afasta do único lugar onde o descanso é possível. Eu me lembro de um discípulo que dizia algo muito comum: mestre, eu entendo tudo isso, mas quando deito, minha mente vai para outro lugar. Eu perguntei: e o que fica aqui quando sua mente vai embora? Ele não respondeu de imediato. Então eu disse: o corpo permanece, porque o corpo nunca sai do presente. Ele não revive o passado, não antecipa o futuro, ele apenas sente. Mas a mente não confia nisso. Ela acredita que precisa ir além, que precisa prever, que precisa manter controle. E por isso, abandona o agora. Hoje, a neurociência também observa isso com clareza. Quando a atenção está ancorada no presente, especialmente nas sensações do corpo, o sistema nervoso entra em um estado de regulação. A atividade excessiva da mente diminui, a respiração se estabiliza, o corpo sinaliza segurança. Ou seja, o presente não é apenas um conceito filosófico, é um estado fisiológico. E é nesse estado que o sono se aproxima naturalmente. O discípulo começou a praticar algo muito simples, nada elaborado, nada técnico, apenas voltar. Sempre que percebia que estava pensando, ele não lutava, apenas voltava, para a respiração, para o corpo, para o contato com o momento. No início, isso acontecia poucas vezes, mas aos poucos foi se tornando mais frequente. E algo curioso aconteceu. O tempo que ele passava perdido nos pensamentos começou a diminuir, não porque os pensamentos desapareceram, mas porque ele voltava mais cedo, e cada retorno criava um pouco mais de espaço, um pouco mais de silêncio. Ele me disse: mestre, é como se eu estivesse sempre saindo, mas agora
Sei voltar, e isso é suficiente. Você não precisa permanecer no presente o tempo todo. Você só precisa reconhecer quando saiu e voltar, sem culpa, sem pressa, sem julgamento. Agora observa isso em você. Quando você deitar hoje, não tente parar a mente. Apenas perceba quando ela se move. E suavemente, volte para a respiração, para o corpo, para o agora, sem esforço, como quem retorna para casa. E cada vez que você volta, o sistema nervoso aprende. Aprende que não precisa correr, que não precisa resolver tudo, que pode descansar. E aos poucos, o presente deixa de ser um lugar estranho e se torna um refúgio, um lugar seguro, silencioso, estável, e é a partir desse lugar que o sono acontece. Mas existe uma forma ainda mais direta de acessar esse estado. Algo simples, sempre disponível e profundamente poderoso. A respiração. Existe um ponto de retorno que nunca se perde. Não importa o quanto a mente se agite, não importa o quanto você se distraia, ele sempre está lá. A respiração. Você não precisa criá-la, não precisa controlar, não precisa ajustar. Ela já está acontecendo, agora mesmo. E talvez você tenha passado a vida inteira respirando, sem nunca realmente perceber. Eu me lembro de um discípulo que chegou ao mosteiro com muita inquietação. A mente dele não parava. Pensamentos constantes, preocupações contínuas, dificuldade de simplesmente ficar. Ele tentou várias práticas, mas sempre voltava ao mesmo ponto. Até que um dia, eu pedi algo muito simples. Hoje, você não vai tentar entender nada. Você não vai tentar melhorar nada. Você não vai tentar resolver nada. Ele me olhou, confuso. Então o que eu faço? Eu respondi, respire e observe. Ele pareceu frustrado, porque a mente espera algo mais complexo, algo mais eficiente, mas às vezes, o mais simples é o mais profundo. Naquela noite, ele deitou e tentou fazer exatamente isso. No início, a mente continuou ativa. Pensamentos surgiam, histórias começavam, o impulso de seguir aparecia, mas algo era diferente. Ele voltava, não com força, não com irritação, apenas voltava, para o ar entrando, para o ar saindo, para o movimento suave do corpo. E aos poucos, algo começou a acontecer. A respiração ficou mais lenta, mais profunda, mais natural. E junto com isso, o corpo começou a soltar. Não porque ele forçou, mas porque parou de interferir. Hoje, a neurociência explica isso com muita clareza. A respiração está diretamente ligada ao sistema nervoso. Quando você presta atenção nela, sem tentar controlar, o corpo entra em um estado de regulação. O sistema de alerta diminui, o sistema de relaxamento se ativa, e isso envia um sinal claro: está tudo seguro. E quando o corpo sente segurança, ele solta. E quando ele solta, o sono se aproxima. Agora observa isso em você. Não precisa mudar nada. Apenas percebe como a respiração está agora. Ela é curta ou longa, rápida ou lenta, superficial ou profunda. Não para corrigir, apenas para sentir, porque esse contato traz você de volta. Sempre. A mente pode ir longe. Baige, mas a respiração sempre está aqui. E cada vez que você retorna a ela, algo se reorganiza, não de forma forçada, mas natural. O discípulo começou a confiar nisso. Ele voltou até mim certa vez e disse: Mestre, percebi que não preciso parar a mente. Quando volto para a respiração, ela desacelera sozinha. Eu assenti. Porque é assim que acontece. Você não controla a mente diretamente. Você muda o estado do corpo e a mente acompanha. Agora percebe a diferença? Antes,
você tentava resolver pensamentos com pensamentos. Agora, você retorna ao corpo. E isso muda tudo, porque o corpo não cria histórias, ele apenas sente. E quando você permanece nele, a mente perde o palco. Aos poucos, os pensamentos ficam mais espaçados, mais leves, menos intensos, e entre eles surge algo: espaço, silêncio, presença. E é nesse espaço que o descanso acontece. Mas a respiração não é o único caminho de volta. Existe algo ainda mais completo. Algo que envolve todo o corpo, toda a experiência. Um lugar onde você pode se apoiar, sem esforço. O próprio corpo. Existe um lugar onde a mente não consegue te levar para longe. Um lugar que não depende de pensamento, não depende de memória, não depende de controle. O corpo. Mas não o corpo como ideia. O corpo sentido. Agora mesmo, existe uma experiência acontecendo. O peso do seu corpo contra a cama. O contato das roupas na pele. A temperatura do ambiente. A leve pressão do ar ao redor. Tudo isso está aqui. Mas a mente raramente permanece nisso. Ela ignora o corpo. Porque o corpo é simples e a mente prefere complexidade. Eu me lembro de um discípulo que tinha muita dificuldade em ficar presente. Mesmo depois de aprender sobre respiração, mesmo depois de observar pensamentos, ele ainda era puxado com facilidade. A mente dele sempre encontrava um caminho. Então um dia, eu pedi algo diferente. Hoje, você não vai observar a respiração. Você não vai tentar entender nada. Ele suspirou. Então o que eu faço? Eu disse, sinta o peso do seu corpo. Ele ficou em silêncio, porque aquilo parecia simples demais. Mas naquela noite, algo mudou. Ele deitou e pela primeira vez, não tentou pensar menos. Ele apenas sentiu o peso das costas, o contato dos braços, a pressão suave das pernas. E algo curioso aconteceu. A mente ainda vinha. Pensamentos surgiam. Tentavam puxar, criar histórias. Mas havia algo diferente. Ele tinha para onde voltar. Não apenas um ponto, mas uma experiência inteira. O corpo. Hoje, a neurociência também confirma isso de forma muito clara. Quando a atenção se volta para as sensações físicas, o cérebro ativa regiões ligadas à percepção direta, como a ínsula, e reduz a atividade das áreas responsáveis pela narrativa mental. Ou seja, quanto mais você sente o corpo, menos a mente domina. Não porque você está lutando contra ela, mas porque você mudou o foco. Agora, observa isso em você. Quando você está perdido em pensamentos, o corpo praticamente desaparece. Você esquece que está deitado, esquece a respiração, esquece o contato com o ambiente. Mas quando você volta, o corpo reaparece. E junto com ele, vem estabilidade. Porque o corpo não está no passado, nem no futuro. Ele está aqui, sempre. O discípulo começou a confiar nisso. Ele voltou alguns dias depois, com um olhar diferente, mais calmo, mais presente, e disse: Mestre, percebi que quando fico no corpo, os pensamentos ainda vêm, mas não me levam da mesma forma. Eu assenti. Porque isso é natural. A mente precisa de atenção para crescer. E quando você está no corpo, essa atenção não está mais disponível da mesma forma. Então os pensamentos perdem força, não desaparecem completamente, mas deixam de dominar. Agora experimenta isso, sem pressa. Quando você deitar hoje, não tente controlar a respiração. Não tente parar a mente. Apenas sinta o peso do corpo, como se estivesse sendo segurado pela cama, como se não precisasse sustentar nada, nada mesmo. Percebe isso? Durante o dia, você está sempre sustentando algo.
responsabilidades, decisões, identidades. Mas agora, você pode simplesmente soltar e deixar o corpo ser sustentado, sem esforço. E nesse momento, algo muda profundamente. O sistema nervoso relaxa, os músculos soltam, a respiração se ajusta sozinha e a mente começa a desacelerar. Não porque foi controlada, mas porque não está mais sendo alimentada. O corpo vira um refúgio, um lugar onde você pode descansar, mesmo antes de dormir. E isso é importante, porque o descanso não começa no sono, ele começa aqui, nesse retorno, nesse contato, nesse soltar. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna, mais acessível, mais imediato. Até que chega um ponto em que você não precisa mais procurar. Você apenas volta e o corpo te recebe. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui, porque quando você permanece nesse estado, o sistema nervoso começa a aprender, a se reorganizar, a confiar. E isso muda não só o seu sono, mas a forma como você vive. É isso que vamos começar a compreender agora. Existe algo acontecendo dentro de você, toda vez que você retorna ao corpo, mesmo que você não perceba. Não é apenas relaxamento, é aprendizado. O sistema nervoso está constantemente aprendendo com suas reações, com seus padrões, com a forma como você responde ao que surge. E durante muito tempo, talvez ele tenha aprendido outra coisa. Aprendeu a se manter alerta, a antecipar problemas, a não confiar no silêncio. E isso não aconteceu por acaso. Foi condicionado pelas experiências, pelas pressões, pelo ritmo constante do dia a dia. Eu me lembro de um discípulo que vivia em estado de tensão quase constante, mesmo quando tudo estava bem, mesmo quando não havia problema. O corpo dele nunca relaxava completamente. Ele me disse certa vez: "Mestre, parece que estou sempre preparado para algo, mesmo quando não sei o quê." Eu apenas assenti, porque aquilo não era incomum. Então eu perguntei: "Quando foi a última vez que você se sentiu completamente seguro, sem precisar fazer nada?" Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, porque ele não lembrava. E esse é o ponto. O corpo aprende o que você repete. Se você passa o dia em alerta, o corpo entende que esse é o estado normal. E à noite, ele não muda automaticamente. Ele continua, mesmo que você queira descansar. Hoje, a neurociência explica isso com bastante clareza. O sistema nervoso possui um mecanismo chamado neuroplasticidade. Ele se adapta com base na repetição, ou seja, aquilo que você pratica se fortalece. Se você pratica atenção, a atenção se torna natural. Se você pratica a presença se torna acessível. Agora, observa isso com cuidado. Cada vez que você volta para o corpo, cada vez que você não reage automaticamente, cada vez que você permite o momento como ele é, você está ensinando algo novo ao seu sistema. Está mostrando: não há perigo agora. E isso muda tudo, porque o corpo não relaxa por decisão. Ele relaxa quando se sente seguro. E segurança não vem de pensamento, vem de experiência direta. O discípulo começou a perceber isso com o tempo. No início, parecia que nada mudava, mas ele continuou, voltando para o corpo, sentindo, não reagindo da mesma forma. E aos poucos, algo começou a mudar. Não de forma abrupta, mas sutil. A respiração ficava mais profunda com mais facilidade. O corpo relaxava mais rápido. A mente demorava menos para desacelerar. Ele me disse certa vez: "Mestre, parece que meu corpo está começando a confiar." Eu apenas disse: "Porque você está mostrando a ele que pode." E isso é importante. Você não está apenas tentando dormir melhor. Você está reensinando o seu sistema a sair do estado de alerta. E isso leva tempo, mas cada pequena prática conta. Cada momento de presença conta.
Cada vez que você escolhe não reagir automaticamente, você enfraquece o padrão antigo e fortalece um novo. Agora observa isso em você. Hoje à noite, não pense apenas em dormir. Pense em ensinar. Ensinar seu corpo que ele pode relaxar, que ele pode soltar, que não há nada que precise ser resolvido agora. E faz isso, não com palavras, mas com experiência, voltando, sentindo, permanecendo, e aos poucos o sistema aprende. E quando aprende, o descanso deixa de ser esforço, se torna natural. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Porque o que você leva para a noite não começa à noite. Começa muito antes, na forma como você vive o dia. E é isso que vamos começar a enxergar agora. Agora, não tente entender nada do que foi dito. Não tente aplicar. Não tente fazer certo. Apenas permita que tudo desacelere. Se você estiver deitado, ajuste suavemente o corpo, sem pressa. Sinta o contato com a cama, o peso do seu corpo sendo sustentado, como se, por alguns instantes, você não precisasse carregar nada, nada mesmo. Agora, traga sua atenção para a respiração, sem mudar o ritmo, sem controlar. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Talvez ele entre um pouco frio e saia um pouco mais quente. Talvez o peito se mova suavemente, ou o abdômen suba e desça. Não importa como está, apenas perceba. Se a mente se mover, e ela vai, não lute, apenas note, pensamento, e gentilmente retorne para a respiração, como alguém que volta para casa sem pressa, sem cobrança. Agora, expande um pouco essa atenção. Perceba o corpo inteiro. O peso das costas, o contato dos braços, as pernas apoiadas. Sinta o corpo sendo sustentado, como se a cama estivesse segurando você. E por alguns instantes, você não precisa sustentar nada. Permita que os ombros soltem, sem forçar. Permita que o maxilar relaxe. A língua, descanse. A testa, suave. Não precisa fazer isso acontecer. Apenas permite que aconteça. Agora, leva a atenção para dentro do peito. Sem procurar nada específico. Apenas percebe se há alguma tensão, alguma sensação, algum resíduo do dia. Se houver, não tente mudar. Apenas sente, como se estivesse dando espaço para isso existir. E enquanto você observa, a respiração continua, entrando e saindo, sustentando você. Agora percebe algo muito sutil. Entre uma respiração e outra, existe um pequeno intervalo, um espaço. Não precisa prolongar, apenas notar. Esse espaço é silencioso. E você não precisa fazer nada para que ele exista, apenas permitir. Se pensamentos surgirem, deixa que passem, como nuvens, sem segurar, sem empurrar. Você não precisa acompanhar, apenas permanecer aqui. Respiração, corpo, presença. Agora, vai ainda mais fundo. Sinta como o corpo começa a afundar, um pouco mais, como se estivesse sendo puxado suavemente para o descanso, sem esforço, sem controle, apenas permitindo. E talvez um pensamento venha. Será que está funcionando? E tudo bem. Esse também pode passar. Você não precisa responder, apenas voltar. Respiração, corpo, agora. E percebe que neste momento não há nada faltando, nada para resolver, nada para ajustar. Apenas isso. E isso é suficiente. Se houver tensão, permite. Se houver silêncio, permite. Se houver pensamento, permite. Nada precisa ser diferente. E nesse permitir, algo começa a mudar. O corpo solta mais. A mente desacelera. E você começa a se aproximar, não do sono apenas, mas de um tipo de paz
que não depende de esforço. Permanece aqui, por alguns instantes, sem pressa, sem objetivo, apenas sendo, respirando, deixando tudo como está. E se você perceber que já não está acompanhando mais, que a mente começou a se dissolver, não tente voltar. Apenas continue soltando, porque esse é o caminho de volta, o caminho de casa. E agora, perceba com calma o lugar onde você está. Talvez o corpo esteja mais solto, talvez a respiração esteja mais tranquila, talvez a mente esteja um pouco mais silenciosa. Não perfeita, mas diferente. E isso já é suficiente. Porque o que você tocou aqui não é uma técnica, é um caminho, um retorno. Algo que não começa apenas à noite e não termina quando você dorme. Isso continua com você durante o dia, na forma como você responde, na forma como você solta, na forma como você deixa as coisas serem, sem precisar carregar tudo. Eu me lembro de um último encontro com aquele discípulo, aquele mesmo, que não conseguia dormir. Meses depois, ele voltou até mim, mas dessa vez, não havia inquietação nos olhos. Havia algo diferente. Presença. Ele se sentou e ficou em silêncio por alguns instantes. E então disse: Mestre, eu ainda tenho pensamentos. Às vezes ainda me pego tentando controlar. Mas agora, eu sei voltar. Eu olhei para ele e apenas disse: Então você já encontrou o caminho. Porque nunca foi sobre eliminar os pensamentos. Nunca foi sobre ter noites perfeitas. Foi sobre aprender a não se perder completamente neles. Foi sobre lembrar que você pode voltar. E isso muda tudo. Agora observa isso em você, sem pressa, sem expectativa. Talvez amanhã a mente volte a se agitar. Talvez o controle apareça de novo. Talvez você se pegue pensando demais, como antes. E tudo bem. Isso não significa que você voltou ao início. Significa apenas que você ainda está praticando. E cada vez que você percebe, cada vez que você retorna, cada vez que você solta um pouco mais, você está aprofundando esse caminho. Não com esforço, mas com presença. Então hoje, ao fechar os olhos, não leve isso como uma obrigação. Leve como um lembrete. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa carregar tudo. Você pode soltar e permitir que o descanso venha. No seu tempo, do seu jeito. Agora, antes de nos despedirmos, deixa eu te dizer algo com calma. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconheceu isso, mesmo que de forma sutil. E esse tipo de espaço, essa forma de olhar para dentro, não aparece sempre. Então, se você quiser continuar explorando isso com mais profundidade, com mais calma, fica por perto. Se inscreve. Não como um clique automático, mas como uma escolha. Uma escolha de continuar voltando, de continuar lembrando, de continuar criando esse espaço na sua própria mente. Porque no fim, não é sobre mim falando com você, é sobre você começando a se ouvir. Eu estarei aqui como guia, sempre que precisar, mas o caminho já está dentro de você. Agora, descansa, de verdade. Boa noite, e que você volte, sempre que precisar, para esse lugar. Até a próxima.